Olá, sejam muito bem-vindas a mais uma aula aqui do Espaço Acha. Estou testando, né, formatos, como eu já falei para vocês, testando formatos e testando plataformas também. Então, na última aula ao vivo, a gente fez na plataforma do StreamYard, agora eu estou testando aqui no Zoom, e assim a gente vai testando para chegar no ideal e no melhor, para entregar o melhor para vocês, certo? E a aula de hoje é uma aula e ela é muito especial e ela faz parte, né, do estudo do livro As Sete Leis Espirituais do Sucesso. Então, como eu sempre falo, vocês já devem estar cansados de me escutar, mas eu acho importante para todas as pessoas que caírem aqui nessa aula diretamente, que elas saibam. E eu, aqui no Espaço Acha, eu faço algumas séries, né, de aulas, que a gente foca ali, aprofunda ali em algum tema ou em algum livro, tá? Então, a gente está fazendo o estudo do livro Não Temas o Mal, o estudo do livro As Sete Leis Espirituais do Sucesso, tem a série também sobre os sete pecados e os chakras. Eu, como vocês podem ver, eu estou gostando desse formato de série, que eu acho muito legal, ter essa continuidade, né, a gente conseguir aprofundar nos estudos. E a aula de hoje é a sexta aula do estudo do livro As Sete Leis Espirituais do Sucesso. E eu vou compartilhar com vocês aqui a tela. Vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. E vamos falar hoje sobre a sabedoria da incerteza. A sabedoria da incerteza. Incerteza que podemos chamar também de desconhecido, de invisível, aquilo que a gente não conhece, aquilo que a gente não tem certeza, certo? E aqui vocês podem ver o livro, tá? Caso vocês queiram adquirir, eu deixo o link aqui embaixo também, caso vocês queiram adquirir. É um livro muito gostoso de ler, um livro pequenininho e muito prático, tá? Ele traz muitos exercícios práticos. O que eu tenho é uma capa mais antiga, essa capa nova, ela é bem bonita. E vamos então, tá? Começar a aula de hoje. E lembrando, como eu falei, quando toda aula que é nesse formato de série, eu sempre recomendo que você comece a assistir da aula 1. Então, se você caiu de paraquedas aqui nessa aula, a gente já está na aula 6. Então, é interessante que você comece o ciclo da aula 1, porque normalmente o formato de série, ele é em formato de série por um motivo, e a ordem, ela tem um motivo, né? Os temas ali que são trabalhados, eles se interconectam. Então, não quer dizer que uma aula não faça sentido sem a outra, mas eu sempre recomendo que você comece da aula 1 e vá seguindo direitinho, o ciclo de cada uma. Se vocês verem na plataforma, vocês vão ver que eu criei módulos para facilitar o processo de vocês, tá? Os módulos de cada série que a gente está fazendo. E a gente está aqui na sexta, então na penúltima lei espiritual do sucesso, que é a lei do distanciamento. E eu trouxe aqui, né, como tema, a lei do distanciamento, ela fala também sobre essa sabedoria que existe na incerteza das coisas. Então, a incerteza, o desconhecido, é aquilo que a gente não conhece. É a libertação, do nosso passado, das coisas que a gente já viveu, das coisas que muitas vezes acabam nos aprisionando, que nos distanciam do quê? Do presente, do aqui e do agora, certo? Porque em todo lugar que a gente busca a certeza, há controle, certo? Tudo aquilo que a gente busca, não, eu preciso ter certeza. Eu preciso ter certeza que isso vai acontecer para fazer tal coisa. Eu preciso ter a certeza que vai dar certo. Isso tudo vem de um lugar de controle, de apego, de medo, tá? E a lei do distanciamento, ela reforça a importância de não nos apegarmos aos nossos desejos,
aos nossos sonhos, às nossas intenções. Isso é muito importante para que a gente consiga manifestar as coisas aqui na Terra, tá? E esse desapego, ele não significa que você precisa desistir dos seus desejos, desistir dos seus sonhos. A última aula, a gente falou justamente sobre a intenção, sobre o desejo. Por quê? Porque esse livro, gente, ele é um livro sobre prosperidade, né? Ele fala sobre as 7 leis espirituais do sucesso, mas eu leio também como as 7 leis espirituais da prosperidade. Então, é um livro que fala muito sobre materialização, sobre buscar uma vida com mais plenitude. E na quinta lei, na última aula, a gente falou sobre a questão das intenções, do desejo, da importância da gente focar a nossa energia com intenção para aquilo que a gente quer, né? E essa lei aqui, a do distanciamento, não quer dizer ela fala sobre um desapego, mas não quer dizer que a gente, então eu não vou ter desejo nenhum, eu não vou ter intenção nenhuma. Não. Mas é um desapego dos resultados. É um desapego da certeza, da garantia que a gente busca nas coisas. Então, eu não sei se eu falei em alguma aula daqui, ou foi, que às vezes eu me confundo nas aulas, mas eu acho que foi na do Desafio Empodera. Quantas vezes a gente fala que tem fé nas coisas, quantas vezes a gente fala que a gente acredita, mas a gente acredita só com alguma condição, alguma garantia. Então, essa lei aqui, ela vem instigar a gente a se libertar um pouco dessa certeza, dessa garantia sobre as coisas. E aqui, não quer dizer, eu não vou desistir do meu desejo, do meu sonho. Eu não vou deixar de visualizar, de olhar, de buscar isso. Mas eu vou ter clareza do que eu quero, eu vou me movimentar para realizar o que eu quero, só que eu não vou ficar apegada aos resultados. Então, você mantém a sua atenção e a sua intenção, que foi algo que a gente falou na última aula, naquilo que você quer, mas você não se apega em como aquilo vai acontecer, em quando aquilo vai acontecer, né? Você simplesmente solta, entrega a lei do distanciamento, né? Que é a sabedoria da incerteza, é você se entregar, é você jogar mesmo para o universo. Então, por exemplo, é muito importante em processo de manifestação, né? Quando eu falo manifestação de coisas materiais, manifestação de projetos, é importante que você tenha clareza do que você quer. Porque não ter clareza também, ficar naquele lugar de deixar a vida me levar, também te gera confusão e te gera insegurança. Mas a questão eu sei para onde eu quero ir, eu sei o que eu quero, né? Eu me movo para isso, mas como isso vai chegar, quando isso vai chegar, eu solto. Porque, gente, a realidade é uma. A gente não tem controle das coisas. E por mais que a gente se desenvolva, né, se autoconheça, num nível muito profundo, lá no fundo, a pessoa que mais sabe o que é o melhor pra gente, a gente sabe quem é, né? É Deus, é o divino, é o invisível, seja lá como você chame, mas ele sabe, porque a gente aqui, enquanto a gente está encarnado, quando a gente tem ainda muita sombra para ser trabalhada, muitos traumas, a gente ainda tem uma visão muito limitada sobre o que a gente merece, sobre o tempo certo das coisas. Então, esse soltar é muito sobre isso. Deixa, eu sei o que eu quero isso. Joga, eu quero isso. Mas como isso vai vir, quando isso vai vir, eu desapego. Eu desapego. E eu garanto para vocês que quanto mais a gente cultiva esse estado de entregar, de soltar, você vai ver.
porque você vai ter grandes surpresas. As coisas vão acontecer de forma muito mais leve, as coisas vão acontecer de forma muito melhor do que você esperava. Vocês vão ver. Vocês vão ver como é surreal, tá? E esse apego, ele vem da onde? Vem da insegurança, vem do medo, né? Quando a gente não está conectado com a nossa essência, a gente tende a gerar essa necessidade de segurança, de controle. O controle é puramente medo. Eu preciso controlar porque eu não confio. Eu preciso ter a certeza porque eu não confio. Não confio. Se você diz que você tem fé, que você confia, e você a todo momento fala que precisa ter certeza, precisa saber aí, precisa controlar tudo, então você não tem fé, você não confia. Então a gente precisa começar a desenvolver essa fé real. Essa fé real, ela é inabalável, ela vai se tornando inabalável, por quê? Porque não é qualquer primeiro desafio que aparece que a gente larga as coisas. Normalmente o que acontece é isso. A gente está num lugar de desconexão da nossa essência. A gente não está conectado ali com o nosso eu superior. A gente tem medo, tem insegurança, a gente não confia. Aí a gente fala que confia. Eu confio em Deus, eu confio no universo, eu confio em mim, eu tenho fé no que eu quero realizar. Mas o primeiro obstáculo que vem, primeiro obstáculo que aparece, você já larga, você já desiste, você já acha, você já começa a falar que tem alguma coisa de errado com você, que não vai dar certo, que não é esse o caminho. Será que confia? Então, o caminho é justamente a gente construir essa confiança real, né? E isso tem tudo a ver com o quê? Com essa sabedoria da incerteza. E a fonte da abundância, ela mora onde? Ela mora na sua essência, no seu eu superior, porque é ela e somente ela que sabe tudo o que você precisa. Então, e aqui eu não falo de coisas materiais, mas também de coisas materiais, tá? Mas seu eu superior, ele sabe de tudo que você precisa, de tudo que você precisa. E aí, o que eu falo aqui, o que eu trago aqui, é até que quando a gente está muito nesse lugar de controle, de apego, de medo, a gente acaba se apegando às coisas materiais para chegar nessa segurança, né? Nessa segurança que a gente está buscando. E no final das contas é uma ilusão, porque tudo é transitório, tudo é impermanente. E aí, quando você foca, né, se você fica nesse estado de controle, de apego, de buscar segurança nessas coisas externas, e também isso é algo que eu falo muito no Desafio Empodera, eu falo muito quando eu vou falar sobre poder pessoal, é que o problema de quando a gente coloca a nossa segurança em coisas externas, sejam elas coisas materiais, sejam elas pessoas, qualquer coisa que tá fora de você. O que que acontece? Você ativa mais ainda o seu medo. Você ativa ainda mais a sua insegurança. Porque se tá fora, você não, aí que você não tem controle mesmo. E aí é normal a gente sentir aquele vazio, aquela ansiedade. A gente não consegue se preencher, porque a gente está buscando isso fora. E fora nunca vai preencher dentro de você. As coisas externas nunca vão preencher dentro de você. Eu estava até criando um conteúdo hoje, eu falo, né, que o processo de cura não tem prazo de validade, e aí eu relaciono, né, o processo de cura com tomar banho, e aí eu me lembrei disso agora porque é sobre isso. Se o outro toma banho por você, você que vai ficar limpa? Sei que é um exemplo meio besta, mas só para vocês entenderem. É você que vai ficar limpa? Não.
Você que precisa ir lá tomar o banho. Se o outro comer, você vai se sentir alimentada? Não. Você que precisa se alimentar. E tratando aqui de questão de prosperidade, de manifestação, de desejos, de segurança, de qualquer coisa nessa vida. Você precisa se alimentar disso, você precisa cultivar isso, você precisa sentir isso, certo? É, e aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Quando a gente busca por segurança através do dinheiro. Então, quando eu tiver R$ 1 milhão, aí eu vou ser independente e eu vou poder fazer o que eu quiser. Você está colocando a sua segurança, a sua liberdade, a sua capacidade de liberdade nos R$ 1 milhão. E claro, né? Não podemos negar, você tem R$ 1 milhão, com certeza você vai ter mais liberdade de escolhas, você vai ser mais independente, mas isso não é garantia. Quantos milionários aí se sentem presos, se sentem dependentes, se sentem aprisionados? Muitas vezes até ao próprio dinheiro. Então entendam que sempre vai se tratar de algo interno dentro de você. É sempre aí dentro. E aqui eu dou um outro exemplo, quando a gente busca essa segurança através das pessoas. Enquanto eu tiver com essa pessoa do meu lado, então eu estarei segura e tudo vai ficar bem. Qual que é a garantia que você tem, dessa pessoa estar do seu lado a vida toda? Você não sabe o dia de amanhã. Essa pessoa pode ter alguma escolha e não estar mais com você, escolher não estar mais com você. Se essa pessoa morrer, então a gente não pode depositar essa segurança em nada fora, certo? É, E aí, essa lei do distanciamento, ela vem para isso, para estimular a gente estimular essa incerteza, entender a, a grandiosidade que existe nessa entrega para o desconhecido, né? E é nela que a gente entra em contato com a liberdade, o campo da potencialidade pura, que é o que a gente trabalhou lá na primeira aula, e onde a gente pode criar o que a gente quiser. A gente se entrega para o desconhecido em todos os momentos da nossa vida. A necessidade de controle te faz sentir o apego, e nessa de se apegar, você acaba impedindo de ver as mil e uma possibilidades que podem surgir no seu caminho. E E uma coisa até que eu queria falar é que quando sempre que a gente está focada, buscando essa certeza e com esse apego aos resultados, para que as coisas aconteçam na hora que a gente quer, no momento que a gente quer, isso limita muito o nosso campo de potencialidade pura, o nosso campo de possibilidades. E vamos imaginar assim, deixa eu pensar num exemplo. Vamos lá. Sei lá, eu quero um carro branco. E aí eu falo, eu quero o carro branco da marca tal, e eu quero esse carro desse jeito, dessa forma, eu quero ele daqui 1 mês, vamos supor, tá? E aí eu fico focada nisso, fico apegada à cor, à marca, ao período, ao banco, eu fico apegada a tudo, e aquilo tapa, aquilo limita várias outras possibilidades. Eu poderia ter um carro muito melhor. Eu poderia ter esse carro com outro banco que vai ser muito bom para minha, sei lá, para minha família. Entendem? Então eu foco ali, eu fico focada numa coisa, enquanto tem mais milhões e milhões de possibilidades, e estar focada só naquela uma coisa acaba intensificando ainda mais o meu apego, a minha incerteza não, mas a minha insegurança. Porque é como se não for desse jeito, eu não quero. É uma forma de limitar,
é uma forma de limitação. Então, a gente sempre tem que, claro, ter foco, ter clareza do que a gente quer, mas estar aberto para as outras possibilidades que a vida pode nos proporcionar. Estar aberto para a questão de tempo das coisas acontecerem. Porque, como eu falei, só o nosso eu superior sabe o tempo certo das coisas. Quantas vezes a gente quer que algo se realize, mas no fundo a gente não está pronta para aquilo. Se a gente receber aquele presente ali na hora, a gente não vai conseguir lidar. Não vai. Quantas vezes a gente quer uma coisa de um determinado jeito e a gente fica focado naquilo, quando na verdade a gente merece muito mais que aquilo. Então, essa lei fala sobre essa abertura. A lei do distanciamento, eu vejo que assim, se distancia daquilo que você deseja para olhar por uma visão mais aberta. Eu desejo isso, eu quero isso. A clareza e o direcionamento é muito importante, mas eu não vou me apegar a isso. Eu vou estar aberta para também as outras coisas que vierem, né, de encontro a mim. Eu lembro que há muitos anos atrás eu tava, era tipo um evento de Teta Healing. Faz muitos anos, foi bem no comecinho da minha jornada. E aí, o Teta Healing tem uma coisa que eles falam para a gente tomar muito cuidado na hora de mentalizar, de fazer afirmações, de usar a palavra não e de limitar as coisas. Então, por exemplo, eu quero ter R$ 1.000 na minha conta. Eu quero ter 50 alunas, tá? E aí, a pessoa que estava, a palestrante, ela falou que ela ia fazer um evento de Teta Healing, e ela falou assim, eu quero ter, sei lá, X alunas nesse evento. Ela falou, 62 alunas nesse evento. Ela focou ali e ficou focada ali no 62, 62. E aí, o que aconteceu? Ela até fechou mais, mas até chegar o dia, várias cancelaram, pediram reembolso para chegar no 62. Vocês acreditam nisso? E eu já escutei essa história parecida com mais de uma pessoa. E aí lá na hora ela teve o insight, ela falou assim, caramba, eu foquei muito nesse número. Eu foquei muito nesse número. E é isso, eu não permiti que fosse mais. Eu não permiti que fosse mais. Então, até uma coisa de afirmação, assim, de criação de afirmação, é sempre bom você colocar, eu quero ter tantos reais na minha conta ou mais. Eu quero ter tantas alunas ou mais. É sempre deixar essa abertura para o mais, tá? É um hackzinho, de afirmação que a gente faz porque isso é uma forma de explicar um pouco para vocês de forma prática, o quanto às vezes esse foco, esse apego naquela coisa nos limita e às vezes faz com que a gente perca oportunidades, certo? E aí, para clarear aqui, a lei do distanciamento, como eu já falei para vocês, ela não interfere na lei da intenção e do desejo. Então, é importante você colocar atenção, intenção, ter clareza das coisas que você quer, dos seus objetivos, dos seus desejos. Mas, é assim, é você desapegar dos resultados, tá? E aqui, por exemplo, eu trouxe esse exemplo de morar sozinha, tá? Então vamos supor, você tem ali um desejo de morar sozinha, e você fica lá, eu quero morar sozinha, em tal casa, de tal forma, eu quero que a casa tenha tantos quartos, tantas coisas, desse jeito, daquele jeito, e eu fico apegada, fico apegada, fico apegada, fico apegada àquilo, e às vezes me aparece até uma oportunidade eu morar em tal lugar, mas aquele lugar não é na cidade que eu queria. Então eu nego. Aquela casa não é do jeito que eu queria, então eu nego.
eu vou ter que dividir com uma pessoa, não, não é assim que eu queria, então eu nego. Você vai negando, você vai deixando de ver essas outras oportunidades, quando na verdade muitas vezes eram oportunidades que eram o que você precisava naquele momento. Era o que você precisava. E às vezes ia ser muito melhor do que você estava imaginando. Então, o nosso eu superior, ele sempre sabe. E ele sempre dá exatamente o que a gente precisa. É aquela frase que eu falo: tudo está certo como está. Tudo está certo como está. Sempre. Tudo está certo como está. Por mais desafiador que seja. E até eu fiz hoje um post falando sobre valor, sobre energia de dinheiro. Há valor em tudo. Prosperidade é quando a gente começa, dinheiro, energia de valor, tá? E a prosperidade é quando a gente entra em união com essa visão de que há valor em tudo. Há valor em tudo. Há valor aqui nessa aula que eu tô dando para vocês. Há valor nesse computador. Há valor nesse cristal. Há valor em você que está assistindo essa aula. Há valor em tudo. E aí, até trazendo, se vocês trouxerem assim, passando por um momento muito difícil, Mila. Tá muito difícil, como que eu posso ver valor nisso? Como você pode me dizer que isso tá certo? Como você pode me dizer que é isso que eu preciso? Sim. Se você ir um pouco a fundo, se você se investigar, olhar para suas ações, olhar para sua história, olhar para o que você precisa desenvolver, você vai enxergar valor nisso. Você vai enxergar valor nisso. Você vai entender que é isso que você precisa nesse momento. Às vezes não agora, lá na frente eu não tenho dúvidas. Então, a gente precisa estar aberto para isso. A gente precisa estar aberto, porque isso traz uma leveza mesmo, né? Na forma como a gente vê a vida, enxerga e leva a vida. Traz uma leveza. E aqui deu uma travada. Deixa eu ver aqui. Tá. E aí, a gente vai para a parte prática, né? E eu sempre trago aí algumas práticas, algumas perguntas a, para vocês colocarem a aula em prática. E essa lei aqui, o primeiro exercício para colocar essa lei em prática é se comprometa com um distanciamento. Então, se comprometa a sair desse lugar de rigidez, de controle, né? De querer controlar tudo, de querer controlar as pessoas, de querer controlar os resultados das coisas. É, tenta sair um pouco disso, tá? Se você se vê hoje como uma pessoa bem controladora, e eu falo isso por experiência própria, eu tô bem melhor, mas eu já fui muito controladora, muito. Então, se liberta mesmo, né? Se liberta, solta esse controle. Confia, se abre um pouquinho para confiar no invisível, na incerteza. Eu te garanto que você vai viver a vida de uma forma muito mais leve. Então, esteja presente no seu dia a dia, nas coisas mais corriqueiras do dia a dia, no seu trabalho, na forma como você se relaciona em casa. É, esteja aberta para perceber, nesse momento eu estou sendo rígida, eu estou sendo controladora, eu estou no apego dos resultados, eu estou no apego de como as coisas têm que ser. Peraí, deixa eu soltar um pouquinho. Deixa eu ver as outras possibilidades podem. Deixa eu me abrir para essas outras possibilidades, né? Se liberta desse controle. O segundo exercício é se permitir vivenciar a incerteza em cada dia da sua vida. É no desconhecido que moram as soluções e a liberdade que a gente busca. Então, vai fazendo essa reflexão, né, da questão da busca por segurança que você tem nas pessoas, nas coisas. Identifica. Se necessário, eu sempre recomendo, escrevam. Escrevam.
Olha, eu acredito que vocês, minhas alunas, vocês devem ter um caderninho aí de processo, um caderninho, um diário, alguma coisa, né? A aluna minha tem que ter. A aluna minha tem que ter. Então, assim, pega esse caderninho. Se você ainda não tem, estou puxando a sua orelha, tenha, né? Inclusive, em breve teremos cadernos aqui no Espaço Acha, na loja. Mas escreva. Putz, eu me sinto controladora, eu sinto que eu estou buscando segurança nessa pessoa, nesse trabalho, estou buscando dinheiro, né? Estou buscando segurança no dinheiro, nessa determinada situação. Aí você vai se investigando, se instigando a ver quais as outras possibilidades, como que eu posso me abrir para isso, como que eu posso me desapegar um pouco dos resultados, daquilo que eu estou esperando, que eu estou na expectativa, né? Você vai ver que isso, muitas oportunidades vão acabar surgindo. Porque se você abre, as oportunidades chegam. Você dá espaço para que elas cheguem. Então, imagina que aqui tem um buraco, tá? E aí, se você foca, fica apegada naquilo, é como se aquilo ocupa todo o espaço. Não, e aqui em volta, olha eu inventando moda, gente. Então aqui em volta tem milhões de possibilidades rolando, tá? E você tá focado aqui, tá? Essa sua ideia tá ocupando todo o espaço. E essas mil e umas outras possibilidades, elas até estão tentando entrar, mas não cabe. Não chega no seu campo, não chega em você. As oportunidades que você tá aqui, focada, pegada. Então, deixa aqui, é o que eu te falei. Deixa aqui. Mas não se apega a isso. Eu tenho esse foco aqui, mas eu dou espaço para novo, para outras coisas, para outras formas disso acontecer. E aí tem espaço para entrar, tem espaço para as oportunidades chegarem, certo? E aí, a terceira lei é exatamente isso: é se abrir para abrir, é se abrir para o campo das possibilidades. Né? Se tem algo que você quer muito manifestar nesse processo até você chegar lá, olhe para as infinitas oportunidades que o universo pode te dar, né? Não se firma no resultado, entende que o caminho pode mudar, né? É, eu mesma, gente, eu tô num momento que eu tinha alguns projetos, eu tinha um projeto que veio, chegou a essa oportunidade, esse projeto, uma oportunidade única. Só que aí me veio uma outra coisa dentro do meu coração muito forte, de uma coisa já antiga, um desejo antigo, de um projeto antigo, e eu poderia estar focada nessa daqui. Não vou ficar nessa, vou focar nessa e deixar essa de lado. Mas eu falei, não quer saber, eu vou seguir nessa. Eu mudei o caminho. Eu me permiti fazer essa mudança, esse recalcular de rotas. E a gente, muitas vezes na vida, a gente vai recalcular a rota. A gente vai recalcular. Então, é se abrir mesmo para esse campo das possibilidades, e desapegar dos resultados. Eu acho que esse é um dos ensinamentos primordiais dessa aula. Desapegue dos resultados e de como e quando as coisas devem acontecer na sua vida. Foque mais no processo, foque mais no que está por trás disso que você quer, tá? E aí eu trouxe algumas perguntas que vocês podem fazer para se abrir para essa sabedoria dessa incerteza, para se abrir para esses campos das possibilidades. E eu estava fazendo um curso, gente, que tinha uma aula bônus com uma pessoa que chama Thaisa Campos. Eu estava fazendo um curso da Lila, que é minha mentora de marketing, de marca e tudo mais. E aí
tinha uma aula bônus da Thaisa Campos, que ela trabalha com Access. Eu não sei se vocês já ouviram falar de barras de Access. Eu não, eu já tinha ouvido falar, eu até já fiz uma vez há muitos anos, mas eu nunca me aprofundei. Nunca foi algo que me chamou, assim, tipo, até de fazer a formação, nem nada. E aí, o tema da aula era sobre dinheiro, né? Ela falava que o dinheiro é uma escolha e tal. E aí ela trazia a técnica dela, né? Que até a técnica, eu não vou falar muito porque eu não sei, tá? Mas a base ali do que ela falava são as perguntas. É você começar a fazer, ao invés de buscar respostas na vida, é você buscar perguntas, é você fazer perguntas. E, gente, eu comecei a colocar em prática esse negócio de fazer pergunta. Tipo assim, é só fazer pergunta. Porque é uma. Ela fala que é uma forma de você se comunicar ali com o seu inconsciente que você acaba. Como que eu posso dizer? Eu não sou expert aqui para falar, mas é como quando você faz a pergunta, é como se você tivesse. Você não tá dando a resposta para o seu inconsciente. Você tá jogando a pergunta ali e ele vai trabalhando ali na resposta. Gente, eu vou até ir atrás. Eu agradeci ela, no Insta, ela me respondeu uma super fofa. Eu vou ver, não vou prometer nada, tá? Mas eu vou ver se de repente eu consigo trazer ela aqui para o espaço, porque a aula que ela fez, assim, foi surreal. E ela trouxe, essas foram algumas das perguntas que ela trouxe, eu inseri algumas. E ela falou assim: tem que perguntar. Pergunta toda hora, como pode melhorar, como pode melhorar, como pode melhorar, o que que mais é possível. E aí, uma coisa até que eu fiz, eu escrevi post-its com essas perguntas e eu coloquei na minha casa inteira, gente. Tem pergunta, post-it com pergunta na casa inteira, porque a ideia é você instigar isso muito, sempre. E é fazer a pergunta e jogar para o universo e se abrir para o que o universo traz. E eu tenho percebido, gente, que, de fato, eu comecei a fazer esse movimento da pergunta e muita coisa mudou de lá para cá. Olha, é que eu estou fazendo vários movimentos aqui internos. Estou estudando muita coisa, estou colocando muita coisa em movimento aqui dentro. Então, eu não sei se é esse amontoado de movimentos que eu estou fazendo, mas assim, muitas coisas estão se transformando. Eu consigo enxergar, assim, até na minha energia, na minha disposição, na clareza das coisas, estão chegando. E é muito louco. Eu super recomendo que vocês comecem a colocar em prática esse hábito de fazer perguntas. E não é focar em resposta. Não, você não vai responder essas perguntas para você mesmo. A ideia é você fazer as perguntas e jogar para o universo. E deixar que a vida te mostre através das coisas, certo? Então, como pode melhorar? Como pode melhorar? Como pode melhorar? Como pode melhorar? Sempre, sempre, sempre. Está ali. Como pode melhorar? Como pode melhorar? O que que mais é possível? O que mais é possível? O que mais é possível? Eu penso que é impossível e que se eu permitir as possibilidades, vai atualizar uma nova realidade. O que que é verdadeiro para mim? O que eu posso criar mais de possibilidade? Como eu gostaria que fosse a minha vida? Quais as infinitas possibilidades que estão disponíveis para mim? Eu coloquei para você, mas é para você falar para mim. Como pode ser mais fácil? Porque o Access, ele traz muito essa coisa da facilidade, da leveza. E se você acreditar e jogar, o negócio vai acontecer, entendeu? É, eu acredito, mas eu tenho algumas questões, até porque eu ainda não fui a fundo na técnica. Mas, gente, é uma loucura, tá? Inclusive, se vocês já tiveram experiências com barras de Access, compartilhem comigo, vamos conversar sobre. E aqui eu não coloquei uma, que está até aqui no meu computador, uma pergunta que não está aí, que eu acho que é uma pergunta importante. Eu até coloquei aqui no computador porque eu leio ela todos os dias. Que é, o que eu posso ser, fazer, criar para ser contribuição para o mundo?
que eu posso ser, fazer e criar para ser contribuição para o mundo? Eu tenho me perguntado isso diariamente. E eu tenho me aberto para o que o universo me traz. E esse é o convite com essa lei do distanciamento, com essa aula, né, sobre a sabedoria da incerteza, para que vocês foquem nas perguntas. Foquem nas perguntas, foquem no desconhecido, se entreguem para ele, se abram para o campo da potencialidade pura, se abram para esse campo das possibilidades e vejam que há muitas possibilidades, tá? Não existe problema sem solução. Não existe problema sem solução, certo? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E vamos seguindo. Me contem também se vocês estão gostando desse formato, se vocês preferem como era antes. E a gente vai seguindo, tá? Quero sempre entregar o melhor para vocês, tá bom? Então, um grande beijo, fiquem com Deus. E qualquer dúvida, me deixem no site também de vocês dessa aula aqui nos comentários ou lá na comunidade do Telegram. E eu sempre gosto de escutar vocês, certo? Um grande beijo e uma boa noite.